Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Instrutor William. E hoje eu vou compartilhar com você 7 dicas, 7 técnicas que vão te ajudar a melhorar a sua fala em público. Você é técnico em segurança do trabalho, você é bombeiro profissional civil, em algum momento ali da sua vida profissional você vai precisar se apresentar diante de uma plateia, diante de um público, seja em um treinamento, seja em uma palestra, seja em uma apresentação para os funcionários, para os colaboradores ou até mesmo para a sua gerência, para as suas chefias. Então você vai precisar falar em público. E se você, na hora de falar em público, você tem medo, você trava, não sabe como falar, eu vou te ensinar hoje algumas técnicas, eu vou compartilhar com você algumas dicas que vão te ajudar a desenvolver competências dentro dessa área. E por que eu sei que funciona? Porque essas técnicas que eu vou compartilhar com você, eu aplico no meu dia a dia. Então se funcionou comigo, vai funcionar com você também, tranquilo? Então vem aqui pro quadro onde eu vou compartilhar com você essas técnicas, essas dicas, beleza? Vem comigo! Pessoal, a primeira técnica, a primeira dica que eu quero compartilhar com você é referente ao estudo. É você estudar o assunto ao qual você pretende falar. Você vai falar sobre um tema, sobre um determinado assunto, então você precisa estudar aquele assunto de forma mais profunda para que você tenha um conhecimento sobre ele. Porque na hora que você for falar sobre aquele assunto, você vai ter propriedades, você vai falar com mais profundidade. Então a sua fala vai sair naturalmente, vai sair com tranquilidade. Então você não vai travar, você não vai gaguejar, porque você conhece aquele assunto, porque você estudou, porque você domina aquele conteúdo. Então você vai falar com mais naturalidade, tranquilo? Então essa é a primeira técnica, estudar o assunto, estudar o conteúdo ao qual você vai falar, ao qual você vai fazer uma apresentação, beleza? Pega aí essa dica e vamos para a nossa segunda dica, a nossa segunda técnica, que é referente ao treino, pessoal. Então você tem que treinar, além de estudar, você precisa treinar sobre aquele assunto. E como seria esse treino? Você pode treinar sozinho, diante do espelho, você pode treinar a sua apresentação, você treina a sua fala, que vai ajudar muito o seu desenvolvimento durante ali a apresentação. Eu pratico muito isso. Quando eu vou falar sobre algum assunto, eu sempre, antes de me apresentar, eu traço ali uma estratégia. Eu monto a minha apresentação e pratico sozinho, pratico diante do espelho, falando ali para mim mesmo, porque aí eu consigo, além de absorver mais sobre aquele assunto, para que eu possa falar melhor sobre ele, eu consigo também praticar a minha fala e desenvolver ela de uma forma melhor. Então, treinar, praticar é a segunda dica, é a segunda técnica que eu utilizo, que eu aplico no meu dia a dia e que me ajuda muito, e que se você colocar em prática, se você desenvolver também essa técnica, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, beleza? Então vem comigo aqui para a nossa terceira dica. A nossa terceira técnica, pessoal, está relacionada aos tópicos. Como que seria isso? No momento que você for montar a sua apresentação, você vai montar ali no PowerPoint a sua fala, a sua apresentação sobre um determinado assunto, você cria tópicos sobre aquele assunto, você pega os principais tópicos, em vez de você fazer uma apresentação, montar uns slides com um monte de texto, você cria tópicos sobre um assunto, sobre aquele assunto, e dentro dos tópicos você vai desenvolvendo a sua fala. É a mesma coisa, pessoal, aqui ó. Eu estou aplicando aqui agora essa técnica, ou seja, eu estou falando aqui hoje para você sobre o medo, sobre perder o medo de falar em público. Então eu montei aqui alguns tópicos referente a esse assunto, a esse tema, e dentro desses tópicos eu vou falando, eu vou apresentando esse conteúdo para vocês. Então essa técnica eu estou aplicando aqui agora. Eu criei tópicos para essa apresentação, para esse vídeo. Então eu já falei sobre o estudo, já falei sobre o treino, e agora eu estou falando sobre os tópicos. Cada tópico desse aí é um assunto referente ao medo, referente às técnicas e às dicas de como você pode desenvolver a sua fala em público, tranquilo? Então no momento de você criar a sua apresentação, coloca lá os tópicos principais sobre aquele assunto, e aí no decorrer da apresentação você vai falando cada tópico, você vai aprofundando o assunto de cada tópico, porque dessa forma você não fica perdido, você não trava, porque é normal, é comum dar um branco na hora que você está falando. Então os tópicos eles vão te ajudar a lembrar daquele assunto, a lembrar daquele conteúdo, e aí você consegue se desenvolver, você consegue se apresentar de uma forma mais tranquila, e aí você se sente mais natural diante de um público, diante de uma plateia, tranquilo? Então vamos dar sequência aqui, pessoal, para a nossa quarta dica, a nossa quarta técnica referente aí ao conteúdo, para que você possa se desenvolver
diante de uma plateia, diante de um público. Mas antes, pessoal, se você está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo está sendo relevante, está agregando algum valor aí na sua vida, curte esse vídeo, comenta, se inscreve aí no canal, beleza? Dá uma moral aqui para o instrutor William, valeu? Pessoal, a nossa quarta dica, a nossa quarta técnica é referente aí à questão familiar. Eu coloquei essa técnica porque a questão familiar funciona da seguinte forma, essa técnica funciona da seguinte forma: quando você for se apresentar, você começa se apresentando para os seus familiares, para os seus amigos, para as pessoas mais próximas, porque aí você vai perdendo aquele medo, aquela timidez de ficar diante ali de um público. Então, pessoal, essa técnica ela funciona muito bem, porque diante dos seus familiares você fica mais à vontade, você fica mais relaxado, então você consegue se desenvolver de uma forma mais natural, com mais tranquilidade. Então essa técnica ela funciona muito comigo. Hoje eu não aplico ela mais, mas eu já apliquei muito essa técnica. Quando eu estava começando ali as minhas apresentações, quando eu estava começando o meu desenvolvimento para fazer treinamentos, para fazer apresentação diante de um público, eu apliquei muito essa técnica de fazer apresentação para os meus familiares, para minha esposa, para os meus amigos. Então essa técnica ela ajuda bastante você a se desenvolver muito aí na questão de apresentação, de se colocar diante de uma plateia, de falar diante de um público. Então, pessoal, monta o seu treinamento, faz ali, estrutura ele bonitinho e aí começa apresentando para os seus familiares, começa apresentando para os seus amigos mais próximos, porque aí você vai vendo como que você vai se sentir diante de uma plateia, e aí você começa a se desenvolver, começa a se controlar ali o nervosismo, começa a ver aonde você está falhando mais, para que aí você possa melhorar aquela fala. Tranquilo? Então pega essa dica aí, pessoal, conteúdo bem interessante. Vem comigo aqui, vamos dar sequência. A nossa quinta dica, a nossa quinta técnica, pessoal, está referente a você começar, ou seja, comece. A técnica é para você começar, não importa, comece a fazer as apresentações, comece a montar os seus treinamentos e apresentar, porque se você não começar, pessoal, nada vai mudar. Então a técnica é comece a fazer para que você possa ir se desenvolvendo, para que você possa ir melhorando aos poucos. A primeira apresentação vai ser ruim, isso aí é certeza, a primeira vai ser ruim, a segunda já vai ser melhor do que a primeira, a terceira vai ser melhor do que a primeira e do que a segunda, e assim sucessivamente. Você vai melhorando aos poucos, gradativamente, porque quando você faz a primeira, é a sua primeira, você ainda não tem experiência, você não tem conhecimento sobre como que é se portar diante de um público. Agora a segunda você já sabe, você já passou pela primeira experiência, então você já sabe ali quais são os pontos fortes seu e quais são os pontos fracos, você começa a observar isso. Em cima disso você começa a trabalhar. Pô, esse ponto aqui é fraco, eu preciso melhorar ele. Esse ponto aqui é forte, então eu vou extrair o máximo desse ponto, desse conteúdo aí, para que eu possa desenvolver a minha fala cada vez mais. Tranquilo? Então essa dica aí é começar, pessoal. É uma dica interessante para que você possa se desenvolver cada vez mais diante de um público, diante de uma plateia. Tranquilo? Então vamos dar sequência aqui. A próxima dica, a próxima técnica, a nossa sexta dica é referente à apresentação. O que seria isso? A apresentação que eu falo é você estruturar a sua apresentação. Você mesmo deve montar o seu treinamento, a sua palestra, a sua apresentação. Você pega o PowerPoint e cria a sua apresentação você mesmo. Por quê? Essa técnica ela vai te ajudar a você absorver mais sobre o seu conteúdo, mais sobre aquele assunto. É a mesma coisa da primeira técnica. Você vai estar estudando sobre aquele assunto no momento que você está montando, então aquilo ali vai te dar uma tranquilidade, porque você sabe muito bem o que você vai falar, o que vai vir na sequência. Você está falando sobre um assunto, se você montou, se você estruturou o seu treinamento, você já sabe qual é o próximo assunto, então você já vai criando a sua estratégia de apresentação. Eu estou falando sobre esse assunto, então eu já sei qual é o próximo assunto que eu vou iniciar dentro ali daqueles tópicos que eu já ensinei você que deve ser montado. Tranquilo? Então, criar a sua apresentação é uma dica, é uma técnica bem valiosa para que você possa se desenvolver cada vez mais diante de um público, diante de uma plateia. Tranquilo, pessoal? Então vamos aqui para a nossa sétima dica. A nossa sétima técnica é para você perseverar, para que você não desista. Pessoal, a primeira apresentação, o início, quando a gente começa a se apresentar, quando a gente começa a falar em público, é sempre difícil, é normal. Eu mesmo tinha muita dificuldade para falar em público. Hoje eu já não tenho tanto, hoje eu já desenvolvi um pouco. E cada dia eu venho me desenvolvendo, porque eu persevero nisso, eu busco melhorar sempre. Então, é a técnica que eu ensino, que eu indico para você. Persevere.
busque estar sempre melhorando, vá em frente, não ligue para o que as pessoas falam. Muita gente vai criticar, é normal, pessoal. Em todos os locais, em todas as profissões, é normal você ter crítica, você ter elogios, isso aí é normal. Então a gente não pode se apegar a isso. Quando uma pessoa, eu trabalho da seguinte forma, quando uma pessoa critica o meu trabalho ou a minha pessoa, eu tento tirar daquela crítica algo positivo que eu possa usar ao meu favor. E eu não fico me apegando àquela crítica ali de forma negativa. Ao contrário, eu tento transformar aquela crítica em algo positivo, para que assim eu possa criar algo que venha melhorar o meu desenvolvimento, que venha agregar valor à minha vida profissional e também à minha vida pessoal. Então eu vou lá e persevero, eu continuo tentando melhorar, eu continuo buscando melhorias a cada dia. Então essa aí é uma dica bem interessante, bem valiosa, que eu passo, que eu compartilho aí para vocês, pessoal. E por que eu falo que essas técnicas funcionam, que essas dicas funcionam? Porque eu aplico essas dicas no meu dia a dia, eu aplico tudo isso que eu compartilhei aqui com você, eu aplico no meu dia a dia, nos meus treinamentos. Quando eu comecei a fazer treinamentos, a fazer palestras, a dar aula, no início era bem difícil, eu tinha uma certa dificuldade para falar, para me articular. Na minha mente eu criava toda a estratégia, como que ia ser falado, como que eu iria falar, mas na hora de falar eu tinha uma certa dificuldade. Então comecei a trabalhar nessa dificuldade, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a buscar coisas que pudessem me ajudar, que pudesse somar algo, pudesse somar para que eu viesse a melhorar minha fala, minha apresentação diante de um público. Eu ainda estou em desenvolvimento, a gente está sempre em desenvolvimento, eu ainda estou aprendendo, mas o pouco que eu sei eu procuro compartilhar aqui com vocês. Beleza, pessoal? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí desse assunto, se isso te agregou algum conhecimento, já se inscreve no canal, curte, comenta, deixa aí a sua dica, a sua sugestão. Valeu? Forte abraço e até a próxima, família!